Isso é como você supera seus medos como o Batman. E não é simplesmente vai lá e faz, mano. O Batman não era destemido. O medo moldou quem ele era. A diferença é que ele aprendeu a entendê-lo, a treinar através dele e, eventualmente, a usá-lo. A maioria das pessoas espera o medo desaparecer antes de agir. Bruce Wayne escolheu um caminho diferente. Veja como você pode fazer o mesmo. Capítulo 1. Pare de fugir do medo. Quando criança, Bruce Wayne cai em uma caverna e fica cercado por morcegos. Esse medo permanece com ele. Ele fica ligado ao lugar e à sensação de estar preso. É isso que o medo faz. Ele se associa a determinadas situações e ensina você o que deve evitar. A maioria das pessoas segue esse padrão, sem perceber. Passam vergonha uma vez e começam a ter cuidado com qualquer situação parecida. São rejeitadas e param de se colocar em situações onde existe a possibilidade de serem rejeitadas. Com o tempo, a vida passa a ser menos sobre aquilo que elas querem e mais sobre aquilo que conseguem evitar. Bruce faz o oposto. Ele volta para aquilo que o assustava e estuda isso. A caverna se torna sua base. O morcego se torna seu símbolo. Ele se aproxima o suficiente para entender o medo. E esse é o primeiro motivo pelo qual ele deixa de ser controlado por ele. A primeira lição é que o medo carrega informações. Quando sentir medo, pergunte a si mesmo, qual é a ameaça real? Se você está em perigo de verdade, o medo está fazendo o trabalho dele. Mas grande parte do medo que controla as pessoas hoje aparece em situações onde o verdadeiro risco é apenas desconforto social. Você quer postar um vídeo, falar na frente de um grupo ou entrar sozinho em uma academia? Seu corpo ainda reage como se algo sério estivesse prestes a acontecer, mesmo que o resultado mais provável seja apenas um momento constrangedor ou um ego ferido. Perigo e desconforto podem parecer quase idênticos dentro do corpo. Seu coração acelera, sua respiração fica mais curta e sua mente começa a procurar uma maneira de escapar. Às vezes, essa reação protege você. Outras vezes, ela mantém você preso ao que já é familiar. O medo também pode revelar fraquezas que você precisa corrigir. Se você está com medo de uma prova porque não estudou, esse medo é útil. Se fica nervoso antes de falar porque nunca praticou, provavelmente precisa de mais preparação. Mas às vezes, a própria fraqueza é a fuga. Você passou tanto tempo saindo de situações desconfortáveis que sua tolerância ao desconforto ficou baixa. É por isso que o medo fica mais forte quando você continua fugindo dele. Toda vez que você sai de uma situação apenas porque ficou nervoso, seu cérebro aprende que evitar aquilo salvou você. Na próxima vez, ele envia um alerta ainda mais forte. Bruce investiga em vez de simplesmente reagir. Você pode fazer o mesmo com a análise de medo do Batman. Escreva o seu medo em uma frase clara. Não escreva, tenho medo de falar em público. Escreva o que você realmente acha que vai acontecer. Vou esquecer o que tenho que falar, todo mundo vai perceber e vou parecer idiota. Depois, pergunte a si mesmo, qual é a probabilidade real de isso acontecer? Por fim, pergunte, o que eu faria se acontecesse? Você poderia parar por alguns segundos, olhar suas anotações e continuar? Esse constrangimento ainda teria importância uma semana depois? Isso não significa fingir que nada pode dar errado. Significa descobrir se o resultado seria realmente perigoso, algo que pode ser resolvido ou simplesmente desconfortável. O medo vago cresce porque sua imaginação preenche todos os espaços em branco. Um medo definido dá a você algo com que pode trabalhar. Aliás, muitas pessoas não precisam de mais informação. Elas precisam de um sistema que faça com que realmente ajam. Capítulo 2. Treine como o Batman. Batman permanece calmo porque foi treinado para lidar com pressão. Quando enfrenta um perigo real, Bruce já passou anos preparando seu corpo e sua mente para funcionar mesmo em situações desconfortáveis. Ele repetiu habilidades difíceis tantas vezes que elas deixaram de exigir a mesma quantidade de pensamento. Você provavelmente já viu isso acontecer na sua própria vida. Na primeira vez que entrou em uma academia, talvez tenha sentido que todo mundo estava olhando para você. Você não sabia onde ficava nada e até as máquinas mais simples pareciam confusas. Depois de alguns meses, aquele mesmo lugar parecia normal. A academia não mudou, seu sistema nervoso mudou. Isso é exposição. Quando você enfrenta algo com segurança e permanece na situação por tempo suficiente, seu cérebro começa a coletar novas evidências. A primeira tentativa ainda pode parecer horrível, mas com o tempo o alerta enfraquece porque seu corpo aprende que aquela situação não é tão grave assim. Você não consegue pensar para sair de todos os seus medos. Assistir vídeos sobre confiança não vai ensinar seu sistema nervoso que conversar com pessoas é seguro. Planejar uma postagem perfeita não vai eliminar o medo de publicar. Em algum momento, você precisa praticar de verdade. Batman não apenas estuda o perigo, ele treina para enfrentá-lo. Você pode usar o mesmo princípio criando uma escada de exposição ao medo. Pegue um medo e divida-o em níveis, como se fosse um videogame. Se falar com desconhecidos deixa você ansioso, comece perguntando as horas para alguém. Depois, faça uma pergunta simples para um atendente. Quando isso parecer mais fácil, passe para uma conversa curta. Cada nível deve ser desconfortável o suficiente para gerar uma reação real, mas realista o suficiente para que você realmente consiga fazê-lo. Se jogar diretamente na pior versão da situação, pode sair pela culatra. Se a experiência for intensa demais e você escapar imediatamente, seu cérebro pode interpretar isso como uma prova de que o medo era justificado. A maioria das pessoas faz uma de duas coisas. Evita completamente aquilo que teme ou espera por um grande momento em que, de repente, vai decidir ser corajosa. As duas opções deixam você sem treinamento.
É aí que entram as repetições de desconforto. Escolha uma pequena ação desconfortável todos os dias. Mantenha contato visual por um pouco mais de tempo. Dê sua opinião quando normalmente ficaria calado. Faça aquela ligação que vem adiando. Entre na academia sem esperar que um amigo vá com você. Uma boa repetição de desconforto deve desafiar você sem destruir o resto do seu dia. Se estiver fácil, aumente um pouco a dificuldade. Se for tão intenso que você continua evitando, diminua a tarefa até conseguir começar. Faça isso por tempo suficiente e o medo talvez ainda apareça, mas ele deixará de tomar a decisão automaticamente por você. Você sente o nervosismo, reconhece o padrão e sabe que já lidou com situações parecidas antes. Capítulo 3. Transforme o medo em uma arma. Batman vai um passo além de simplesmente lidar com o medo. Ele aprende a usá-lo. O medo muitas vezes leva ao excesso de pensamento, porque sua mente quer ter certeza de tudo antes de agir. Você imagina a conversa, prevê a resposta e ensaia todos os erros possíveis. Quanto mais tempo você dá a esse processo, mais assustadora a tarefa se torna. É por isso que agir cedo importa. Quando perceber que está entrando nesse ciclo, pergunte a si mesmo: o que posso fazer nos próximos 60 segundos? Você não precisa terminar a tarefa, só precisa criar movimento antes que o medo cresça. Abra o documento e escreva a primeira frase. Calce os sapatos e saia de casa. A ação fornece informações reais para o seu cérebro. O excesso de pensamento o alimenta com resultados imaginários. Batman reúne informações suficientes para tomar uma decisão e depois age. Quando o medo aparecer, deixe que ele aponte para a ação que você vem evitando. O passado de Bruce poderia tê-lo feito se esconder. A perda dos pais e o medo que carregava desde a infância lhe deram motivos suficientes para se afastar do mundo. Mas, em vez disso, ele construiu algo a partir disso. Isso não significa que a dor seja automaticamente útil ou que experiências terríveis devam ser romantizadas. Mas, quando algo já faz parte da sua história, você ainda tem algum controle sobre o que vai construir a partir dali. Talvez você tenha sofrido bullying e aprendido a ficar calado. Talvez tenha passado anos se preocupando com o que os outros pensavam e, por isso, tenha diminuído a si mesmo para evitar chamar atenção. Você não pode mudar aqueles anos, mas pode usá-los como um ponto de referência. Eles podem lembrar você do que acontece quando o medo controla a sua vida. É aí que sua identidade começa a mudar. No começo, você é alguém tentando enfrentar o medo. Depois, acumula repetições suficientes e a imagem que tem de si mesmo começa a mudar. Depois de repetir o processo várias vezes, momentos difíceis deixam de parecer um teste para descobrir se você é corajoso ou não. Você já tem provas. Você começa a pensar: eu já lidei com isso antes. Batman não foi construído da noite para o dia. Essa identidade se tornou real porque Bruce continuou fazendo escolhas que combinavam com ela. Você pode fazer o mesmo em uma escala menor. É por isso que a repetição diária de desconforto deve ser simples e consistente. Escolha uma coisa por dia que exija um pouco de coragem. No final do dia, escreva o que você fez e o que aconteceu. Na maioria das vezes, o resultado será muito menos dramático do que aquilo que você imaginou. Essa diferença ensina seu cérebro que o primeiro alerta nem sempre está correto. Com o tempo, essas anotações se tornam provas. Você pode olhar para trás e perceber que teve conversas difíceis, publicou trabalhos imperfeitos e enfrentou rejeições. Essas evidências ajudam nos dias em que o medo volta a parecer convincente. Escolha um medo que você vem evitando, escreva-o, defina o primeiro passo e faça uma repetição hoje.